Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de comic, hoje a gente vai falar um pouco sobre 5 lições de yoga que o filme de Doutor Estranho passou pra gente. Eu quero saber se você pegou essas 5 lições que o filme passou pra gente. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí galera, tá? Que é muito importante seu comentário e o seu compartilhamento. Compartilha no Facebook, no Instagram, compartilha em todas as redes sociais, tá galera? Então bora pro vídeo saber aí essas 5 lições que foi passada no filme de Doutor Estranho. Então roda a vinheta, editor! Galera, a gente sabe que todo filme ele não é apenas um filme, né? Ele tem toda uma representação, ele passa uma emoção e ele passa muitas vezes uma lição de moral ou até mesmo uma lição para nossas vidas, né? E no filme de Doutor Estranho não foi diferente, até porque ele mexe com o lado místico, né? Com o lado do Tibete, com o lado dessas filosofias mais antigas e que obviamente iria acabar passando em algum momento uma lição pra gente. Só que eu não sei se você percebeu, mas o filme de Doutor Estranho é recheado de lições, entende? Não é apenas uma exclusivamente, são várias lições que foram passadas no filme e a gente nem notou. Bom, então vamos lá saber quais são essas lições aí que o filme de Doutor Estranho passou pra gente e a gente acabou nem notando, né? Primeira lição, matéria versus espírito. Stephen é um médico extremamente materialista, tendo conseguido se graduar e obter o doutorado simultaneamente devido à sua memória fotográfica. Stephen é um típico homem da ciência e para ele a vida é uma mera combinação aleatória de elementos químicos. Somos um cisco no universo, ele proclama. Mas a anciã mostra para ele que os casos de cura impossíveis pela medicina que foram efetuados no Monteresco através da cura da mente, pois o corpo seria mera sombra do espírito. Os Vedas também partem dessa premissa, e isso é algo muito facilmente observável. Caso tenhamos um mecanismo defeituoso que por isso parou de funcionar, podemos reparar a falha e o mecanismo voltará a operar, mas não podemos efetivamente devolver a vida a um corpo morto, mesmo que conseguiremos consertar a lesão que lhe foi o tal corpo a óbito. A conclusão védica é que a consciência tem uma origem extrabiológica e que ela é uma diminutiva partícula de energia espiritual, dotada de eternidade, conhecimento e felicidade. Essa alma sustenta a matéria e dá vida dinâmica a ela, tal qual uma bactéria, e tal logo a alma abandone o corpo, ele se reduz à matéria inerte. Ou seja, galera, o que foi mostrado pra gente nessa lição número 1, né, de Doutor Estranho, que ficou bem claro. Eu não sei se vocês perceberam, né, mas o nosso queridíssimo Doutor Estranho, antes dele ir lá pra montanha, pro Tibete, pra tudo aquelas coisas, ele era um cara extremamente materialista. A gente via que ele tinha um dos melhores carros, ele se gabava por morar onde ele morava, por ter o conhecimento que ele tinha e também por ter vários relógios, né? A gente lembra ele da cena onde ele escolhe vários e vários de seus relógios. Bom, eu não tô falando que tem problema nisso, o problema é você achar que essas coisas duram para sempre, sendo que não duram. E o filme mostra claramente isso pra gente, né? Onde é mostrado que a matéria e o espírito são algo que estão interligados, tá galera? E também é mostrado na cena onde o próprio Doutor Estranho ele nota que ele não conseguiria fazer, né, aquela forma mística, né, aquela coisa de abrir portal e etc, por causa que suas mãos tremiam muito. Só que o que acontece, a própria anciã mostra pra ele que tem um cara que nem a mão tinha, ele conseguia fazer ali aquele portal e etc, por causa que tudo acontece na mente, né? E os próprios Vedas já falavam isso, que a mente que controla bastante coisa do corpo em si, né? Tanto a mente quanto o espírito. Então a gente já pode ver que o filme mostra pra gente que o espírito vale muito mais do que a própria matéria, do que o próprio corpo, né? Lição número 2. Para acabar com o ceticismo de Strange, a anciã o conduz a uma rápida viagem pelo multiverso, numa das cenas que mais nos remete ao estilo psicodélico do artista conceitual Steven Dock, um dos criadores de Doutor Estranho. Fora da ficção, a física também investiga seriamente a possibilidade de existência paralela de multi-universos e temos uma teoria das cordas
então cada vez mais uma voga. No entanto, na literatura da yoga, o multiverso já era descrito há milênios. Nela é dito que Vinush, o Deus Supremo, repousa sobre as águas e dos poros do seu corpo, se emanando múltiplos universos, os quais, após cumprirem o seu ciclo de vida, são destruídos e novamente incorporados ao corpo de Vinush. A duração desses universos seria a mesma do intervalo da respiração de Vinush. Ou seja, galera, é mostrado ali que existem sim esses multiversos onde o próprio Doutor Estranho foi levado, né? A gente vê ali que assim que ele entra no Karmadash, né? Ele entra ali e começa a debater ali um pouco com a anciã, e a anciã só mostra pra ele tudo que há no universo, que não é apenas aquelas coisas materialistas, aquelas coisas que o próprio olho dele conseguia ver, né? Era muito e muito mais coisas. Então aquela viagem que ele faz é muito incrível mesmo, que ele vê os outros universos, ele vê ele mesmo, né? Uma coisa muito louca. Ou seja, essa é uma parte filosófica também que é passado pra gente, né? Que existem outras dimensões, outras coisas, né? Não só aquilo que a gente vê. Lição 3. Viagem astral. Uma das principais técnicas usadas pelos magos em Karmatash é sair do corpo físico e vagar em um corpo astral, e assim explorar os confins do universo. A viagem astral foi popularizada nos anos 60 pelo best-seller instantâneo A Terceira Visão do médico tibetano Losang Hama, e na época a projeção do corpo astral, chamado em sânscrito de Madhushavi, virou uma espécie de fetiche entre os membros do movimento de cultura livre. Mas suas tentativas de desvendar os segredos do universo, o que os Vedas dizem é que além do corpo biológico, possuímos também 4 outros corpos: o energético, o mental, formado pelas emoções, desejos e sentimentos, o intelectual, formado pelas ideias e abstrações, e o eugênico, formado pelas diferentes entidades temporais que a alma assume em contato com a matéria. O conjunto desses corpos é chamado de corpo sutil, que seria o tal corpo astral. Ou seja, galera, aquilo que foi mostrado pra gente em Doutor Estranho, né, sim, existe, né, até certo ponto, né, não digo que a ciência provou isso, etc., mas que é praticado por algumas pessoas que têm um certo nível de evolução, né? Então toda aquela coisa de você sair do corpo astral, de você sair para o corpo astral, né, e ficar vagando por aí, aquela coisa que o próprio Doutor Estranho faz, sim, acontece, né? A gente vê aí que tem vários livros que explicam como fazer, o que é em si, né? O filme não deixa muito claro o que seria uma projeção astral, os perigos e tudo mais. Mas existem vários livros que falam um pouco sobre isso, né? De sair do seu corpo e etc. Lição número 4. Poderes místicos. Perplexo com a complexidade da magia, Strange encontra muita dificuldade em realizar mesmo os feitiços mais básicos. Quando indaga a anciã sobre como poderia evoluir, ela o questiona sobre como ele tinha aprendido a executar intrigas cirúrgicas neurológicas. Stephen responde que essa habilidade é o fruto natural de estudo e disciplina, e ele conclui que a magia é igual. No mundo do Doutor Estranho, a magia é algo que todos podem aprender, desde que treine duro para isso. E, segundo os Vedas, quando alguém progride na arte da yoga e estreia sua conexão com a consciência suprema, naturalmente vai ganhando domínio sobre a matéria e desenvolvendo poderes sobre-humanos. Essas perdições místicas e núgidas são chamadas de Siddhis, e existem 15 que são conscientes, as principais: reconhecer passado, presente e futuro, tolerância ao calor, frio e outras dualidades, ler mentes, anular a influência do fogo, sol, água e vento, se tornar invisível, não somente sentir fome, sede e outros apetites corporais, ouvir coisas distantes, ver coisas distantes, teletransporte, assumir qualquer forma desejada, possuir o corpo de outros seres, escolher o momento da própria morte, habilitar os reinos dos divinos, materializar seus desejos, tornar-se comandados mentais. Ou seja, galera, nessa lição a gente vê aí que tudo na vida você vai precisar de estudo e de muita prática, de muita perseverança. Foi indagado ali, né, por Doutor Estranho quando ele estava tentando aprender magia. A própria anciã, né, perguntou para ele como é que ele conseguia ligar, né,
os neurônios ali, toda aquela coisa de médico, né, de cirurgião que ele fazia. Ele disse que aprendeu com muito estudo, muita prática e muita dedicação. A mesma coisa foi ali com a magia, né, que ele começou... Quando a anciã falou isso pra ele, né, ele começou a notar que tudo dependia bastante de muito esforço, de muito estudo e de muita prática também. Lição número 5. O tempo. O tempo é um dos montes de Erento de Doutor Estranho. De um lado temos a relíquia mística, o Olho de Agamotto, que Strange usa para controlar a passagem do tempo. Do outro temos a Dimensão Negra, onde o tempo é ausente. Segundo os Vedas, o tempo é um dos 5 ingredientes indispensáveis para a existência deste mundo. Os outros seriam Deus, a alma, a matéria e o karma. Como a alma é eterna, a influência do tempo e a enfermidade da matéria são anâmulas a ela. Ou seja, galera, essa lição número 5, né, não é bem que uma filosofia, né, é algo mais indispensável, onde até mesmo os Vedas, né, um povo muito antigo, já falava que o tempo é algo indispensável. Isso é bastante mostrado no filme, né, com o Olho de Agamotto, que o tempo é algo indispensável em que em outras dimensões acabam não existindo o tempo. Bom, galera, eu sei que eu tinha dito que era 5 lições, mas eu vou dar um bônus para vocês que é muito interessante aqui, sobre uma lição que fala que não é sobre você, não é sempre pensar em você e sim pensar nos outros, tá, galera? Lição bônus. Não é sobre você. Além de que ela é celta e muito antiga, pouco sabemos sobre a sábia tutora do Doutor Estranho. A enigmática anciã, ela ensina Strange a abrir portais interdimensionais e a conjurar feitiços arcanos, mas guarda sua mais valiosa lição para ela em suas palavras derranteiras. Após ver seu púlpito avançado a passos rápidos no reino da magia, mas não conseguir se livrar da sua arrogância e orgulho, a anciã energicamente abre o seu olho. Você pode controlar o quanto quiser. Ainda assim, não é o controlador. Ainda não, entendeu? Isso não é sobre você. Segundo a filosofia da Yoga, o mundo da matéria é feito para que as almas possam saciar sua necessidade de controlar. Podemos entender melhor essa ponto através da seguinte analogia. Uma criança observa um adulto cozinhando e pede para ele passar a mão no fogo. Uma vez que o adulto não pode deixar que a criança manipule o fogo pelo perigo que isso implica, ele dá à criança um fogo de brinquedo. Mille. A criança pode brincar à vontade de cozinhar, mas quando ela assumir fome de verdade, terá que se render à culinária do adulto. Da mesma forma, por feita a imagem e semelhança de Deus, a alma diminuta sua tendência de tentar ser controlada suprema, uma vez que ela não pode dar razão a um impulso no mundo espiritual. Por isso, romperia a harmonia interna de Yunnan. Ela vem do mundo material, uma espécie de simulação na realidade espiritual. Uma vez na matéria, ela tenta controlá-la para cumprir seus propósitos e quando perceber que suas tentativas vãs são controladas não satisfazem expectativas, ela se rende ao controle divino. Ela por fim terá de reconhecer, não é sobre mim. Ou seja, galera, essa parte da yoga fala bastante muito sobre isso, né? Sobre, não é apenas sobre a pessoa em si, é todo um conjunto, tudo está interligado, né? Bom, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu vou estar deixando o link da página onde eu acessei esse conteúdo, tá, galera? Vai estar aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem ler um pouco sobre essa prática, né? Essa lição que o filme passa pra gente, né? Todas as lições, todas as 5 lições, mas essa lição bônus estará aqui embaixo na descrição, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, deixa o seu like, tá? É muito importante quando você deixa o like, compartilha e tchau, eu fui, até o próximo vídeo.